paz seja com todos. Amém? Meu nome é Eduardo, aqui do Espaço Cristão da Matriz, e eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, falar um pouquinho sobre oração. Amém? Nós, durante toda a caminhada como cristão, desde o dia que nós nos convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos essa consciência e aprendemos que nós devemos orar, construir um tempo de intimidade, de relacionamento com Deus. E o melhor exemplo que o Senhor nos dá isso na palavra é a oração do Pai Nosso, que Ele nos diz para que nós nos achegamos a Deus, que entramos no nosso quarto e fechamos a porta e orarmos a Deus em secreto, onde não há público, onde não há pessoas, onde não há reconhecimento, onde não há valorização, somente nós e o Senhor. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é uma situação um pouquinho mais além do que isso. Partindo do princípio que nós começamos a construir uma vida de oração, de relacionamento com o Senhor sozinho, muitas vezes nós não entendemos o que acontece ali. Algumas vezes até parece que não aconteceu nada, mas com certeza esses momentos o Senhor tem manifestado, o Senhor tem trabalhado no nosso caráter, o Senhor tem revelado os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas durante os dias, as nossas necessidades de consertar relacionamento com pessoas. O Senhor tem falado com nós através desse momento. Mas a verdade é que depois passado de um certo tempo, o Senhor começa a nos conduzir a um outro tipo de oração. A uma oração que vai nos conduzir a uma revelação, a uma experiência que vai nos marcar para a vida toda. E muitos homens, muitas mulheres são marcados por essa experiência. Ministérios, chamados, foi um momento onde Deus se revelou, onde Deus apareceu, onde Deus falou de uma maneira tão clara, tão convincente, que nós aceitamos o chamado de Deus, nós aceitamos o propósito que Deus tem para nossas vidas e independente da circunstância que nós passamos, nós nos mantemos fiel a essa palavra, a essa visão, a esse chamado. Vamos para a Bíblia falar um pouco assim sobre isso? Abra sua palavra, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, que nos diz assim: cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Amém? Pedro e seus discípulos achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Queridos, eu quero me deter para algumas situações aqui. Primeiro, Jesus ele sobe o monte com um propósito específico de orar. Porque ele, nesse momento, era um momento histórico na humanidade. Jesus sabia de todas as coisas, ele sabia nesse momento, com certeza, que ele ia ter um encontro, com Elias e com Moisés. E com certeza ele gostaria e desejou que Pedro, Tiago e João vissem esse momento. E nós percebemos que Pedro, Tiago e João, nesse momento, eles estavam com sono. E a palavra de Deus fala que eles venceram o sono e eles viram Jesus transfigurado, viram Moisés e viram Elias. E nos dias de hoje, nós vivemos um tempo onde que muitos cristãos que estão dentro da igreja, eles têm andado adormecidos. O Senhor tem falado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem conduzido, o Senhor tem questionado a nossa postura muitas vezes como cristão, mas o povo de Deus tem andado adormecido. E a necessidade que o Senhor, muitas vezes, Ele nos conduz para a oração. Ele nos impulsiona para nós orarmos. Ele, na verdade, praticamente nos empurra para orar, para que nós possamos ter uma experiência com Ele. Nós vemos aqui nesse momento que Pedro, Tiago e João, eles viram a glória de Deus, mas foi vontade do Senhor que eles vissem a glória de Deus. Algumas vezes nós não entendemos por que nós passamos algumas adversidades, por que passamos algumas perseguições, por que às vezes nós entramos num momento de conflito com a nossa carne, porque o Senhor ele permite isso. É
intimidade, de comunhão, de íntima comunhão com o Senhor, porque ali Ele quer revelar a sua glória. Muitas vezes, até mesmo nós pensamos que estamos em pecado, que estamos falhando com o Senhor, e às vezes não é isso. Às vezes, com certeza, o Senhor tem um propósito no meio disso tudo. Ele quer revelar a sua glória, Ele quer revelar o seu poder, Ele quer nos dar uma visão que vai marcar a nossa vida e o nosso ministério para a vida toda. Porque depois, quando nós estivermos na presença do Senhor e nós andando na nossa caminhada, no nosso chamado, lutas, perseguições e afrontas vêm, mas nós temos uma experiência tão forte com Deus, uma visão tão profunda, uma revelação tão intensa, que essas adversidades que vêm sobre a nossa vida, elas não abalam o nosso chamado, elas não nos tiram da presença do Senhor, elas nos marcam de tal maneira que, apesar das afrontas, das perseguições da vida, às vezes do inimigo, nós nos mantemos a um nível de fé inabalável, porque foi o Senhor que gerou isso. E nós não entendemos muitas vezes isso, porque nós às vezes nos iludimos que um cristão ele não vai passar luta, que um cristão ele não vai passar adversidade, que não vai acontecer nada comigo porque eu sou filho de Deus. Não! A verdade é que a palavra de Deus nos fala sim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma grande diferença nas adversidades, nas lutas que eu e você passamos. O Senhor Jesus ele é conosco até a consumação dos séculos. Amém? E essa visão que o Senhor nos dá, através do que? De uma vida de intimidade, de relacionamento, de comunhão com Deus, nos dá uma visão tão forte, nos dá uma visão tão profunda, e isso gera dentro de nós uma fé tão poderosa, que eu e você não mais nos abatemos diante das perseguições e diante das afrontas. Amém? É fundamental na vida de todo cristão ele ter esse tipo de revelação. E com certeza, na vida de todo cristão verdadeiro que entregou a sua vida verdadeiramente com Deus, ele vai ter esse nível de, essa visão com Deus. Ele vai ter essa revelação. Porque nesse momento, Pedro, Tiago e João, eles conheciam Jesus como Cristo, como Messias, como Salvador. Mas aqui eles têm uma revelação de Jesus como Deus, que abriu mão da sua divindade, que abriu mão da sua santidade, que renunciou o seu poder para vir em forma de homem e morrer por mim e por você, com morte de cruz. E nós vamos perceber que quando nós entendemos como pode um Deus tão poderoso, um Deus tão santo, um Deus tão maravilhoso, ele se fazer em forma de homem, como pecador, como um amaldiçoado, por amor a mim e por você. Tanto é que nós vemos na história dos cristãos que eles morreram de maneira muito forte, mas eles tiveram uma visão, cada um, de Deus tão poderosa, que eles, apesar, preferiram morrer enforcado, decapitado, queimado, jogado pelos leões. E eu não falo só dos 12 discípulos, eu falo dos cristãos. O nível de fé que eles tiveram com Deus, a intimidade que eles construíram com Deus foi tão poderosa que, na verdade, eles nunca mais foram o mesmo. Amém? Porque eles sabiam que havia algo maior do que essa terra. Havia algo maior que esse mundo, que as coisas desse mundo. Eles viram a eternidade. Jesus é a eternidade. Amém? Que o Senhor possa te despertar para um nível de oração, para uma entrega, para um quebrantamento no seu quarto, em secreto com o Senhor. Porque o Senhor tem um desejo de revelar algo para você, que é único. Que Ele vai se manifestar de uma maneira para você e para mim, de uma maneira toda especial. E isso vai marcar a minha vida e a tua vida na caminhada com Cristo. Amém? Que nós sejamos uma geração que sejamos marcados por uma visão, por uma revelação da presença de Deus nas nossas vidas. Amém, então, irmãos? Vamos orar um pouquinho, então? Pai, nesse momento nós queremos te pedir a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, da qual ouviu essa mensagem. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque no coração deles um desejo ardente de buscar a tua presença como nunca fizeram antes. E eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha se revelar
de uma maneira extraordinária, de uma maneira gloriosa, e que essa experiência, Senhor, essa manifestação da Tua presença quando eles estiverem no seu quarto, em secreto, sozinhos, venha marcar a sua caminhada, venha marcar o seu ministério, venha marcar a sua jornada, Pai querido. Eu te peço que nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor venha impactar cada um deles com a Tua presença gloriosa, Pai. E quando chegar o tempo aonde o Senhor vier nos buscar, nós podemos dizer que verdadeiramente pregamos a Tua palavra, vivemos uma vida na Tua presença e verdadeiramente agradamos o Teu coração, porque entregamos o nosso coração plenamente e inteiramente na Tua presença. Eu te peço e te agradeço tudo isso em nome de Jesus, Senhor. Amém.